Graça e paz, pessoal! Estamos começando mais um Sola Gratia Cast e hoje o programa tá de cara nova, hein? O cenário tá novo, programa diferente. Primeiro debate aqui do podcast Sola Gratia e o tema é: a alma morre? A imortalidade da alma. E para debater esse tema, temos aqui duas presenças ilustres. Então você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha para a plataforma entender que o conteúdo é relevante e realmente é. A gente deixou uma enquete aí também para você aí de casa que está nos acompanhando votar, deixar a sua opinião e no final do programa a gente vê aí como que tá. Aqui do meu lado direito, uma figurinha repetida aí da casa, um homem já é de casa, pastor Paulo Henrique. Ele é doutor em gestão eclesiástica, doutor em psicologia pastoral, mestre em cultura judaica e mestre em teologia, licenciatura plena e em língua hebraica, com proficiência em língua grega, especialista em idiomas bíblicos, interpretação de texto antigo e arqueologia. Pastor da Assembleia de Deus em Interlagos, coordenador do curso de teologia do Seminário Batista Livre, professor há 20 anos, apresentador de programas de debates e entrevistas na Rádio Musical FM e Rádio Vida. Pastor Paulo Henrique, mais uma vez, seja bem-vindo. Wesley, prazer estar aqui com vocês. Francisco, muito obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. Sola Gratia Cast, toda a equipe que tem sempre nos contactado. Para mim é sempre um prazer estar por aqui nesse tema que a gente já fala há alguns anos e mais uma vez a gente vai tentar, à luz das escrituras e da teologia, expor aqui o que a gente acredita ser a verdade, baseado na palavra de Deus. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Sola Gratia Cast. Amém. Aqui do meu lado esquerdo também o TJ Francisco, é estudioso e servo ministerial, que corresponde à mesma coisa do diácono. Francisco, seja bem-vindo. Então, só corrigir um pouquinho, eu fui servo ministerial, né? Foi servo. Não andava de acordo, eu entreguei o... Certo. Beleza? Então é o seguinte, no meu debate da minha parte, que é um prazer conhecer o Paulo, né, aqui pessoalmente, né? Da minha parte vai ser só no campo das ideias, né? Ele já me viu um debate meu, não ofendo ninguém, né? E também expor, como ele falou, a Bíblia, né? Em que as pessoas decidam realmente o que a palavra de Deus diz, que isso é o mais importante, né? Eu acho que nós temos que se espelhar na Bíblia como cristãos, né? Porque ela é a regra maior que tem, né? E devemos se render a ela o que ela diz. É isso. Legal, Francisco. Maravilha. O debate vai funcionar da seguinte forma. Eu vou dar 4 minutos para as considerações iniciais de ambos, depois mais 3 para cada um aí fomentar suas ideias, explanar suas ideias. Vou começar com o senhor, porque o senhor está chegando agora, então vou dar as honras. Tá bom, muito obrigado então. Então, o que nós acreditamos sobre a alma, né? Nós, testemunhas de Jeová. Sim, nós acreditamos que sobre a imortalidade. Sim, que as pessoas têm imortalidade, mas que elas irão adquirir a imortalidade, né? No decorrer do debate eu vou tentar provar isso, né? Acreditamos na imortalidade, mas que ela vai ser adquirida, que o homem ele não tem essa imortalidade inata, né? E a questão da imortalidade da alma, né? Nós acreditamos sim que ela morre. Vou procurar mostrar textos bíblicos segundo a isso. O interessante, né, que essa questão da imortalidade da alma, ela surgiu de um campo muito, assim, suspeito, né? Eu tenho aqui comigo a Bíblia, depois alguém pode ver, ela é velhinha, né? Mas é do Centro Bíblico Católico, né? Ela aqui na página, não, sobre Eclesiastes 3:19 diz o seguinte, ó, que a imortalidade da alma, né, só aparece claramente no livro da sabedoria, ou seja, um livro apócrifo. A Igreja Católica, ela diz isso, né? Eu lendo aqui o livro da sabedoria na Bíblia de Jerusalém, ela diz algo interessante, ó. Sabedoria, capítulo 15, versículos 11, diz o seguinte: pois conheceu aquele que o modelou e insuflou uma alma viva, né? Então, o livro da sabedoria nos é dito aqui, um livro apócrifo, né, que não é inspirado por Deus, nos diz que Deus insuflou uma alma viva no homem. Contrariando assim o livro inspirado de Gênesis 2:7, que fala que o homem, que Deus soprou nas suas narinas, né? E o homem passou a ser uma alma vivente. Não fala a Bíblia de uma hipótese alguma que Deus insuflou uma alma, e sim que ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente. Então, infelizmente, né, nossos amigos evangélicos, eles, na época da Reforma, né, eles abandonaram muita coisa da Igreja Católica, sem dúvida, na verdade, isso é louvável. Mas uma das coisas que eles trouxeram consigo foi a questão da imortalidade da alma, né? Que os católicos admitem, né? Que ela vem
de um livro apócrifos, né? Ou seja, total filosofia. Não tem apoio bíblico. Perfeito, só ainda tem 2 minutos. Não, é isso. Então é isso, né? Conclui por aqui. As pessoas hoje em dia, por falta de pesquisarem a Bíblia, inclusive os amigos católicos, né? Eles não leem, né? Que hoje é difícil o católico ler a Bíblia, nós sabemos disso, né? Mas infelizmente, né? Dando ênfase, os amigos evangélicos também pesquisam muito mais, mas eles esqueceram desse detalhe, dando ênfase aqui a questão da alma imortal, né? Vem de uma fonte totalmente estranha, né? Que é de um livro não inspirado por Deus. Perfeito. Pastor Paulo. Bom, para a gente começar esse debate, antes da gente falar que o livro A ou o livro B das escrituras falam isso ou aquilo, eu queria começar, na verdade, definindo, né, ou delimitando o que é a alma. Na verdade, essa interpretação do que é a alma, ou o significado da palavra alma, e isso falando primeiro na Bíblia hebraica, queria inclusive começar indicando essa obra para você, Corpo e Alma e sua relação na Bíblia hebraica, de Alexandre de Jesus, da Fonte Editorial. Essa obra, ela já começa a dizer e a mostrar a relação de corpo e alma, né? A diferença entre corpo e alma, e que são duas coisas totalmente diferentes, né? O corpo e a alma, a alma não é o corpo e o corpo não é a alma. E nessa obra acadêmica você vai pegar todos os significados do que pode ser a alma ou não. Então, se você quiser entender a relação do corpo e alma na Bíblia hebraica, é essa obra aqui que eu indico para você. Depois que a gente trabalha essa obra para você entender qual é a relação da alma e do corpo na Bíblia hebraica, a expressão nefesh em hebraico, ela pode significar alma, ela pode significar vida, ela pode significar garganta. Uma das maiores autoridades no Antigo Testamento, chamado de Eicherodot, vai dizer que essa tradução que nós temos hoje por alma, que vai abrir a porta das ideias gregas por uma questão ânima, ela foi traduzida de forma incorreta, mas a Bíblia King James vai traduzir a expressão nefesh ou nefesh, 755 ocorrências que aparecem, 155 delas, nós temos então a divergência de tradução. 428 nós temos a tradução por alma, 119 vezes por vida, 19 vezes por pessoa, 30 vezes por coração, 15 vezes por criatura, 9 vezes por corpo, 8 vezes morto, corpo morto 7 vezes, 5 vezes desejo, 4 vezes vontade, 3 vezes o homem, apetite, fantasma, paixão, e assim várias outras possibilidades. No texto de Isaías, capítulo de número 5, versículo 14, a expressão nefesh é traduzido por pescoço, por exemplo. Então, assim, a primeira questão é nós entendermos qual é você me posiciona do tempo? Qual é o significado Tem 1 minuto e 10. dessa palavra na Bíblia hebraica. Quando a gente vai começar a fazer uma análise dentro da mente do Primeiro Testamento, existe uma teologia que é primária e existe uma teologia que é secundária. Esse tema sobre a imortalidade da alma é uma questão que é secundária. Então, o que é prioridade, o que é secundário dentro da teologia do Primeiro Testamento? Deus é criador é secundário. Por quê? Porque todo judeu vai acreditar que Deus é criador. Ele não vai desacreditar que Deus é criador ou não. Então, quando o Francisco começa citando um livro apócrifo, mas depois ele retorna para o Gênesis, aí a gente tem um problema muito grande. Então, Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, vai dizer assim, você pode ler, Beapá ou Beapath Nishmat Haim Vaeri Ha'adam Lenefesh Hayah. O que é isso? E soprando em suas narinas o fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente. Perfeito. Então, aqui nós temos Deus soprando nas narinas do homem e a partir desse sopro, então, o homem se torna uma alma vivente. Perfeito. Francisco. Não estou de pleno acordo, o homem se tornou mesmo.
uma alma vivente. Eu concordo plenamente com ele, né? As definições que ele deu sobre a palavra alma, vida, garganta, está totalmente de acordo, né? O que tem é a Bíblia, que ela precisa ser levada como um todo. Por exemplo, quando eu vou uma doutrina, eu não posso me pegar em um texto só e aplicar aquilo para aquilo que eu creio. Então, eu creio que a Bíblia, nós testemunhos de Jeová, como ela é um todo. Como a Bíblia é a palavra de Deus, não há contradição, não pode, né? Porque senão não é a palavra de Deus. Ela não pode. Quem se contradiz somos nós, mas a palavra de Deus jamais. Então, nesse ponto, nós concordamos que o homem foi feito uma alma vivente. Então, ele não passou a ter uma alma vivente. São duas coisas opostas. Se a Bíblia falasse o homem passou a ter uma alma, perfeito. Acreditaria na questão da imortalidade da alma. Mas o homem passou a ser, né, um ser vivente, como diga, né? Não ter uma alma. Pode continuar. Vai minha questão da pergunta agora? Como é que funciona? Pode fazer. Ah, Tá então. no seu tempo. Então, Dentro do seu tempo, tem você pode 3 usar minutos, ele. 4 Tem minutos. mais 2 minutos ainda. Então não vai dar tempo de fazer a pergunta. É que acho que eu me adiantei no negócio. Então, se a nossa questão é a questão da alma que ela morre, por exemplo, segundo o Léxico de Thaia aqui, eu não vai dar para formular a pergunta, né? Acho que eu me adiantei em outra coisa. Léxico de Thaia, na página 351, tem 2 palavras para morte da alma, né? Ela se refere à alma como estando dormindo, né? Uma delas é kekoi menenoi, né? A outra é kekoi mitentos. Qual que é o texto, Francisco? É Mateus, esse kekoi menenoi aparece em Mateus... Kokimene, tá? Eu não sei muita pronúncia, Não, mas você me ajuda. tudo Tudo bem, bem. tem problema. Mateus 27:52. Tá. Né? E as 2 expressões aparecem lá? Não. Uma aparece lá. E a outra? A outra, depois eu vou falar. Mateus 27:52? É, Tá. Não, é só para anotar a referência, não. porque depois que eu responder eu não vou estar perdido no texto. Não, tudo bem. Então, essa é a cocaína menor, acho que é a correta. Ela aparece em Mateus 27:52, beleza? Ali fala que o corpo está dormindo. Eu creio que os imortalistas, ou eles pregam assim, inclusive o Elias Soares, todos eles já veem, né? Que quem dorme é o corpo. Quando se refere à morte, ali quem dorme é o corpo. Eu acho que o amigo concorda com isso, não é verdade? Não sei, faz só a exposição, Tá bom, depois então, você faz a pergunta que eu vou responder. Bom. Quem dorme é o corpo. Só que essa mesma palavra, com o mesmo significado, segundo aqui o dicionário o Léxico de Thaia, coimitentes aparece para as almas. Em 1 aos Tessalonicenses 4:14. Olha, se os imortalistas concordam que o corpo dorme e está inerte, ele não está consciente, a palavra com o mesmo significado, segundo aqui o Léxico de Thaia, é aplicada à alma. Então a alma, quando morre, ela está dormindo no sentido de estar inerte. Ou então ele tem que usar 2 pesos e 2 medidas. A pergunta que eu faço, se para o corpo, quando aparece coime menoi, é dormir, os imortalistas concordam nisso, porque que quando aparece para a suposta alma, né, ela não está dormindo, que é coimitentos, em 1 aos Tessalonicenses 4:14. A pergunta é essa. 3 minutos e meio, Pastor Paulo. Bom, ele fez a pergunta, ele desenvolveu, é que assim, ou eu desenvolvo aqui, ou eu respondo a pergunta para ele, né? O texto de Mateus capítulo 27, versículo de número 52, isso mesmo. O texto grego diz assim, minimia, kita minima, aneuretsan, kipola, somata ton, kekimemenon, essa expressão que o senhor fez, a menção, agion energetsan, e vai falar justamente dessa questão de dormir e tudo mais. Agora o senhor fez menção de 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Versículo de número 14, é isso, né? Tem que abrir os textos aqui. Acho que é isso mesmo. Porque quando faz a menção, você tem que abrir aqui. O cara tem que ser ligeiro aqui, senão o cara... Para ler o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é isso, cremos também que Deus trará mediante a Jesus junto com ele aqueles que nele dormiram, é? Isso mesmo. Tá, mas qual que é a mesmo. pergunta que é a divergente de um texto de outro? Os dois estão falando que dormiram, né? E qual que é a divergência? Bom,
A pergunta é a seguinte, acho que você não chegou a entender. Eu perguntei o seguinte. Eu sei que os imortalistas, eu sei que você compartilha disso, porque você é imortalista, concorda. Não, nem Nem sempre. tanto? Às vezes Nem sempre. por exemplo, você é testemunha de Jeová, mas você não concordou com muita coisa e saiu. Então, se você puder fazer a pergunta pra mim sem fazer referência a outras Não, pessoas... tudo bem, então vamos lá. Então você concorda que quando o corpo dorme, vou reformular a pergunta, né? Ele está inerte, ele não tem consciência nenhuma. O corpo ele dorme porque ele entra em estado de putrefação. Sim, exatamente. O corpo passa a não existir mais. Exatamente. O corpo. Beleza. Mas você concorda nesse sentido? Sim. Certo. Aqui, a outra palavra, que é coimitentas, é aplicada à alma, no sentido de dormir. Uhum. Agora, se o corpo dorme, não está consciente, por que a alma não dorme no sentido de estar consciente também? Não está consciente? Essa é a pergunta. Tá, não, entendi. Entendeu Bom, agora? perfeito. Primeira questão é a seguinte: o corpo. São duas coisas diferentes, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4 não tem relação com Mateus capítulo 27, versículo 52. Por quê? Porque em um texto é alma e em outro texto é o corpo. Qual a diferença de soma, né? Ou somáticos e psique, né? Ou psique em grego. A primeira questão é a seguinte: o corpo, quando ele não aguenta mais, essa expressão aqui que em grego nós chamamos de sarx, que é a parte mole que cobre a parte dura do corpo, que são os ossos, quando ela enfraquece, ela entra em estado de putrefação. O que tem dentro da carne, soma, em grego nós chamamos soma psiquikon, que é a soma do corpo, da alma e do espírito, juntamente com o sarx. Ela vai para um lugar de descanso e ela fica consciente. Essa consciência está muito clara em Filipenses capítulo 2, versículo de número 10, no texto que o senhor discorda, que é o texto de Apocalipse, capítulo de número 6, na questão das almas, que o senhor vai ver que ali vai defender que não é literal. E quando... Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. E no próprio texto, ali, quando nós temos a questão tanto do rico e do Lázaro, uma consciência, a morte ela tá descansando, mas ela descansa do quê? Do que ela descansou? Porque o corpo não existe mais, ele entra em estado de putrefação. Se você for abrir um túmulo agora, você vai ver que não tem nenhum corpo mais lá. Mas a alma continua consciente, até porque através dessa consciência que ela vai ser julgada e cobrada. Então essa questão, só que assim, eu já respondi. Certo. Se eu usar o meu tempo só para responder ele no formular minha questão, vai ficar desigual. Eu queria ver como que vai ficar essa questão. Porque ele fez a pergunta e eu respondi. Mas agora eu não desenvolvo mais nada. Se você quiser desenvolver Agora uma pergunta para ele, agora eu vou desenvolver minha ele questão tem uns 3 minutos e meio para responder Tá certo. também. Então, essa é a resposta. Agora a questão é a seguinte. A primeira questão é que essa leitura que o senhor faz de Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, não é uma leitura judaica, tá? O judaísmo sempre entendeu que em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, Deus está soprando no homem uma alma, porque o boneco de barro já existia. Essa que é a grande questão, tá? E no judaísmo, em hebraico, na verdade, quando o senhor fala dessa questão, mas nós temos 5 níveis para a alma, né? Em hebraico. Eu tenho Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá e Eridá. Então, qual é Deus soprou o Nefesh, que em hebraico é a parte mais simples. É a parte mais simples do nível da alma ali, é o primeiro nível da alma, a alma de número 0. Então, nenhum judeu vai compreender que ali Deus vai soprar, o homem se torna uma alma como se ele fosse só uma alma, sem a ideia do corpo. Por quê? A primeira questão foi aqui, eu já expliquei. Se você quiser entender a diferença entre corpo e alma, tá aqui nessa obra. Mas a Bíblia vai trazer essa diferença. E no Novo Testamento, o Paulo também vai fazer essa diferença quando ele vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, deixa eu só ver a referência do texto aqui de forma correta. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo, deixa eu ver aqui só para a referência. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo... 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que ele também vai entender que o corpo é diferente da alma, que é diferente do espírito. E ele vai dizer que todo o vosso corpo, alma e espírito, em grego são 3 palavras totalmente diferentes. E Paulo, como um judeu, vai trabalhar essa questão. Agora,
De antemão, queria citar o Rabino Newton Bonner, é um rabino radicado no Brasil hoje, no Rio de Janeiro, com mais de 15 obras escritas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Essa obra chamada A Alma Imoral, na página de número 29, ele faz uma distinção totalmente sobre a ideia do corpo e da alma. E aí ele vai trabalhar: expulso por sua outra natureza, o que atrás do corpo foi empurrado para outro território pela alma. Então o Rabino Newton Bonner vai entender essa diversidade já dentro do Gênesis, totalmente dessa leitura que o Francisco faz. Perfeito. Um outro judeu, só para concluir aqui essa obra, depois eu cito as outras, o judaísmo, Dan Cohen Shervok, ele vai falar também na página de número 45, né, nessa obra sobre o judaísmo, ele deixa claro e mostra a diferença que o judaísmo do primeiro templo e do segundo templo tinham, e isso a gente vai refletir no Novo Testamento com os saduceus e os fariseus, que um acreditavam na ressurreição e na imortalidade da alma, e os outros não acreditavam nisso. Então, assim, a leitura que o judaísmo faz do Primeiro Testamento é de uma alma imortal totalmente diversificada e diferente de um corpo. Francisco, 5 minutos. E eu não fiz a pergunta, né? Então agora ele pode desenvolver e Certo. depois a pergunta eu vou fazer só uma, na verdade, depois. Tranquilo. Então Não dá pra fazer muita, né, Francisco? Não dá, Não tem verdade. pé. É curto, e nem não dá pra fazer É que pressa, ele te né? fez uma no meio do seu tempo. Sim, sim. Não, eu me atrapalhei aqui na questão do meu tempo e eu atrapalhei ele. Mas tudo Certo. bem, então vamos lá. Então, eu percebi que na fala dele, ele falou que o homem soprou uma alma. O homem não, Na Deus. verdade, desculpa, Deus soprou uma alma, né? Quando a gente vai em Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses 4, 23, fala que o homem é composto de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. 5:23, é isso mesmo. O homem é composto de corpo, alma e espírito, né? Então, mas qual que é a parte mortal do homem? É a alma ou o espírito? Ele não respondeu. Você não fez essa pergunta? Você só tá falando isso agora. Não, Calma. Deixa ele concluir o raciocínio e aí depois a gente... Não, eu sei, só conclui assim, o raciocínio. você não fez essa pergunta Deixa ele antes, por concluir isso o que eu não raciocínio, falei. Paulo. Não, tudo bem, mas eu não tô perguntando, não. Não, beleza. Pode concluir o raciocínio. Para concluir o meu raciocínio, Deixa ele entendeu? concluir o raciocínio. Então, até hoje, quando a gente debate, eles não concluem o que seria imortal no homem, né? Então, lá ele falou, na voz dele, lá na gravação, ele falou que Deus soprou uma alma, lá não fala soprou fôlego de vida. Tem nada a ver com alma. Mas qual é a palavra que tá lá? Deixa ele terminar, Paulo. Não Deixa ele soprou. terminar. Quando no seu tempo você entra. Aí, Pode quando finalizar. lá não é alma, não é nefesh. Ele não soprou o nefesh em Gênesis 2:7. Eu discordo dessa sua fala. Quando ele finalizar. Quando a assim, gente vai aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte, a Bíblia. Eu vou ler na edição contemporânea. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e se o espírito dos animais desce para a terra? Ora, então o espírito não pode ser, porque os animais têm espírito também. É a mesma palavra ruá, né? Então, se ele soprou algo que o homem tem, né, que no caso é ruá, lá em Gênesis, né, os animais também têm. E nós concordamos plenamente que o homem e o animal não tem nada de imortal. O animal não tem nada de imortal, entendeu? Então, a pergunta que fica, né, meu tempo como é que tá? Você tem 3 minutos e 3 meio minutos. ainda. Então, vamos lá. Então, a pergunta é, Meu Deus, Formulando essa vocês pergunta. estão se estendendo demais. tudo hein? isso. Então, foi o seguinte, né, que o homem, né, o animal tem espírito, tem ruá também. Se Deus soprou, e é a mesma palavra lá em Gênesis, né, que soprou o espírito de vida, e o homem tem espírito, o animal tem espírito. Então, se o animal tem espírito e o homem também tem, como que eles podem ter algo imortal? Essa é que nós devemos pensar e analisar quanto a isso, porque não tem cabimento nenhum o animal ter espírito. Outro detalhe também, quando nós vamos aqui em João 6,53, né? Eu vou começar do 5. João 5,26 5,25 diz o seguinte, que assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele deu também vida em si mesmo ao Filho. Quando a gente vai em João 6,53, fala que aquele que, né, não comer ou não beber do pão e do vinho e não comer da carne do Filho do Homem, né, não terá vida em si mesmo. Percebe? Então, eu preciso fazer algo para que eu possa adquirir essa imortalidade. Eu não tenho, isso é bem claro. Nós acreditamos que vai haver... João 5:25? Não, João 5,26. Ah, legal. 5,26, né? Fala que assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu o Filho ter vida em si mesmo. Quando a gente vai para João 6,53, fala que, né, aqueles que não comerem da carne de Jesus, isso logicamente não é em sentido literal, nós sabemos disso, né? Mas os que não viverem segundo Cristo não terão vida em si mesmo. Ora, se eu já tivesse algo e vida em si mesmo, segundo os dicionários, é imortalidade, certo? Então, se eu já tivesse tal imortalidade, eu não precisaria.
adquirir ou ter vida em si mesmo. Então não tem essa tal de imortalidade como os imortalistas querem defender. 1 minuto e meio ainda. Então a pergunta é, agora eu termino com a pergunta, é isso? Isso. Então a pergunta Tá no seu é, né, tempo, o senhor pode... se o homem já tem algo de imortal nele, né? Por que Cristo falou que ele precisa ter vida em si mesmo, se ele já tem a imortalidade? Se Deus soprou algo imortal no seu corpo ali por ocasião do Gênesis 2:7. A pergunta é essa. Pastor Paulo, com a palavra. Como que é o tempo aí, Varão? Porque essa é a segunda Você tem pergunta 5 que ele minutos. faz. Você tem 5 legal. minutos. Não, beleza. Você pode explanar o texto, responder a pergunta dele, Tá bom. fazer outra. Beleza. E aí Então, a gente... Francisco, na verdade é o seguinte. Você Mas ele falou... não me fez perguntar outra não, hein? Não, eu não fiz nenhuma pergunta ainda. Bom, vamos lá. Então, a primeira questão é a seguinte. Voltando na questão de Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, você falou que ali não existe a palavra alma. Então, assim, eu acho que você está equivocado. Porque eu fiz a leitura do texto hebraico, e o texto hebraico fala assim, ó. Be'apav nishmat haim vayeri ha'adam le nefesh. A palavra tá aqui. Hayá. Então, assim, eu não sei qual... Eu acho que você se confundiu, tá? E em português tá escrito assim. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. De onde que Deus formou o homem? Do pó da terra. E soprou em suas narinas. Se o Deus fez o homem do pó da terra, ele vai soprar, tá dizendo o texto que vai soprar nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Nem todas as traduções trazem alma vivente. E aí, se a gente interpretar só por a palavra alma, como que fica os mais de 480 significados que eu mostrei, e você, inclusive, na inicial concordou. Então, assim, você falou que em Gênesis 2:7 não tinha a palavra alma, e a palavra alma tá aqui. Agora a questão é a seguinte. Quando a gente... Qual que é a diferença de ser eterno e ser criado para desfrutar da eternidade? Primeiro, como que o homem vai ser eterno se ele foi criado? Como que o homem vai ter em si a imortalidade se ele recebe essa imortalidade de Deus? Como que isso funciona? Qual a diferença de ser eterno e ser criado para desfrutar da eternidade? Eterno é só o Pai, já vou tocar na ferida, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou o Logos, que acredita em testemunha de Jeová, fala que Jesus não é eterno. Já para deixar a brechinha aí pra gente já debater outro tema. Que eu vou tocar aqui ainda, pode ficar tranquilo. Então a grande questão é a seguinte: se só o Pai, o Logos e o Espírito Santo têm a imortalidade, ou seja, são eternos, como que o homem vai ter a imortalidade em si e não receber de Deus para desfrutar da eternidade se ele teve um princípio? Então só aqui a gente vê a diferença. Essa prerrogativa de ter a imortalidade em si é uma prerrogativa de um ser que é sobrenatural, ou seja, esse é um dos atributos que Deus pode comunicar com o homem e de fato ele faz. E é por isso que quando Deus vai criar o homem, fala assim, ó, e o homem se tornou como um de nós. Por que como um de nós? Porque agora ele vai desfrutar da eternidade. E na eternidade, ou ele vai sofrer eternamente, e é aqui onde você gosta também que você vai querer entrar, ou ele vai viver eternamente. Quanto tempo tem? 2 minutos. Então essa é a grande questão. Agora é o seguinte, acho que você ignorou, né, as leituras que o próprio judaísmo faz, né, dos textos do Primeiro Testamento, como que eu fiz questão de citar aqui, não é? Agora o texto, quando você cita do cachorro, quando você cita da questão, o próprio texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7, ele vai falar Veiasov reafar al haaretz kasheraya veruach teshuv el ha-elokim aser netanach. E ao pó volte à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Quando você tem a expressão, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, Hanefesh harotet ritamut, a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, normalmente as pessoas dizem que ali é a alma de novo, a gente vai trabalhar. Qual o momento que eu posso traduzir por alma e qual o momento que eu posso traduzir
por pessoa ou por corpo. Por quê? Porque a NVI traduz por aquele, dando a ideia de pessoa. A King James traduz por indivíduo que pecar, este morrerá, dando ideia de pessoa. A Bíblia de Jerusalém, que o senhor inclusive fez o uso de Ezequiel capítulo 18, versículo 20, vai dizer que a pessoa que pecar, essa morrerá. A Septuaginta, ide psiche e amartanosa apotenite rodi. A alma que pecar, 10 segundos, essa Paulo. morrerá. Então, assim, como que eu entendo essa questão, visto que o texto fala que onde aponta que a alma morrerá, tá sempre traduzindo a pessoa, tá sempre traduzindo essa questão do corpo. E aí é onde eu falo, o corpo morre entre estado de putrefação e a alma precisa ficar consciente, porque é através dessa consciência que ela será cobrada por Deus. Perfeito. Vou finalizar esse primeiro bloco aqui. E aí eu volto com o senhor com a palavra. Eu queria saber se tem pergunta dos ouvintes aí, como que tá aí nas redes sociais. Bom, a gente tem 2 perguntas aqui, eu vou fazer uma e depois eu faço a outra. A Perfeito. primeira é pro Francisco, e a pergunta seria o seguinte: se a alma morre, como explicar Daniel 12:2, que diz que uns ressuscitarão para a vergonha eterna? Se, no caso, a alma morre, como seria uma vergonha eterna? Tem pergunta? Então vamos lá. Primeiramente, Os caras ficam fazendo minhas perguntas aí, né? na minha fala do começo, eu falei o seguinte, que a Bíblia ela é um todo, né? Ela é um todo. Suponhamos, né, vamos aqui partir por, eu digo um delírio imortalista, né? Mesmo que a alma sobrevivesse à morte do corpo, depois acho que a gente vai entrar nisso, ou se não der tempo, depois a gente marca outro debate, lá em Mateus 10:28, fala que Deus vai aniquilar a alma. Entra aí, que eu quero entrar aí. Entra aí, Francisco. Mateus 10:28. Vai ser um debate só desse aí. Fica aí, varão. Aleluia. A palavra, pode continuar? A palavra Desculpa, no original, apólime, né, no infinitivo auriculativo, significa aniquilamento. Então, ou a Bíblia se contradiz, ou então a alma deixa de existir. Manda ele ler Mateus 10:28 e estudar a palavra apólime no infinitivo auriculativo, que ele vai entender. E aí, tem pergunta pro Paulão aí ou não? Exato. A segunda pergunta que tem é o seguinte: se a alma não morre, por que em Mateus 10:28, né, está escrito: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Calma, Temei Francisco, antes. relaxa aí. Não, é primeiro você. É pra mim. Ah, tá, não vai. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E aí, Paulo? Na verdade a leitura por si só, ela já é autointerpretativa, né? É que eu acho engraçado o jeito que o Francisco faz, que ele fala assim, não, é que a Bíblia, ela precisa ser analisada como um todo. Todo estudante de teologia que entende de forma bem simples de hermenêutica ou de exegese, sabe que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Só que no caso de uma possível contradição, a Bíblia nunca vai se contradizer. Eu me contradigo, posso me contradizer, mas a Bíblia não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a supremacia em questões doutrinárias no que diz respeito a Deus, à salvação e ao homem. Então, assim, se tiver alguma coisa errada na minha leitura, quem tá errado sou eu. Deus não erra, a palavra de Deus é inefável. Então, assim, a doutrina da inerrância das escrituras sagradas precisa ficar claro nesse debate aqui. Mas, assim, daqui a pouco eu vou entrar em Mateus 10:28, essa pergunta vai ser respondida com bastante afinco, inclusive é essa pergunta que eu vou fazer pro Francisco, mas eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica. Perfeito. O debate agora segue livre. Como prometido, o senhor pode iniciar a sua fala. Então vamos lá. 4 minutos, 5 minutos? Agora o debate está livre. Ah, tá livre. E agora eu posso interromper, né? Pode. Pode. Eu também. Mas pode. Fica à vontade, Francisco, eu vou deixar você falar de boa. Tranquilo, então vamos lá. Então, Paulo, eu não falei em Gênesis que não tem alma, não tem a palavra. Eu falei que Deus não soprou a palavra alma. Então são duas coisas totalmente diferentes. É que se a gente voltar depois um pouquinho no tape, aí você vai ver que você falou assim, não tem a palavra alma lá em Gênesis. Você falou. Não, tudo bem, posso ter meio equivocado, mas vou corrigindo. Ele não soprou a palavra alma, é diferente, para deixar isso bem claro para os ouvintes, beleza? Então, para corrigir. A gente pode até se atrapalhar, mas ele não soprou a palavra alma. Foi isso que eu disse, que a palavra alma tá lá, né? Sim, beleza? Então, quando a gente volta aqui um pouquinho no Gênesis 2:7, fala assim, ó, na Bíblia de Jerusalém. Então, Yahvé Deus modelou o homem do pó da argila e insuflou nas suas narinas o hálito de vida, né? E o homem tornou-se um ser vivente. A nota de rodapé fala que espírito, ruach,
Beleza? Não é isso a palavra para espírito? Isso, ruach. Não sei a pronúncia, mas Não, é isso aí. você é hebraísta. A palavra tá certa. Ruach, é isso aí. Né? Então, aí, quando a gente volta em Eclesiastes, de novo, né? Eclesiastes 3,19, diz assim: quem sabe se o espírito dos homens vai para cima e se o espírito dos animais desce para a terra? Então, o animal tem espírito. A palavra também aqui é ruach, que é a mesma. Né? Como que é a palavra aí, ô Francisco? O que? O texto aí? É Eclesiastes 3, do 19 ao 21. Pode ver aí. Não, mas qual que é a palavra que você fala que é ruach? Não. O Que espírito, é a mesma palavra? O espírito, ó. Pode ler aí, Eclesiastes É Eclesiastes 3 o quê? 3, 21. Tá. Pode ler. Confira. Não, é que você fala, é a mesma palavra, mas é a mesma palavra da onde? Porque em Gênesis é nefesh, ou nefesh, não é ruach. Onde você fala que é a mesma A palavra? Bíblia de Jerusalém está dizendo rua, que ele soprou um espírito. Certo? Estou baseado na Bíblia de Jerusalém. Então, mas tá errado, porque o hebraico não fala ruach. Então, se você tá fazendo uma comparação que é a mesma palavra em Gênesis 2:7 e Eclesiastes 3:21, em Eclesiastes 3:21 aparece mi Isso. Yeudea ruach ben ha'adam ha'olam. Aí, beleza. Aqui aparece aí depois ele vai falar lema alar veruach, e aí ele vai seguir aqui. Só que aqui é ruach, é espírito, certo? Certo. Mas que dentro do judaísmo se entende como um nível mais elevado da alma. Só que em Gênesis 2:7, e aí você entra em contradição, porque você sabe que a palavra lá é nefesh, que é alma, e que não é espírito. Eu li o texto em hebraico, eu vou fazer a questão de ler o texto de novo, que é o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7, não é a mesma palavra, né? Porque se você está fazendo uma comparação, não é a mesma palavra, que você está inclusive querendo dizer que o que os animais têm, os homens também têm. Eu não acho que tem um problema. Só que no texto não é a mesma palavra. Ó, o texto diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Beapav nishmat haim Vayeri Hadam lenefesh Hayá, não tem ruach em Gênesis 2:7. Essa é a primeira questão. Agora é o seguinte, o que eu queria engatar minha primeira pergunta aqui, porque é o seguinte, Mateus capítulo 10, versículo de número 28, é um texto que vocês usam, inclusive teve uma pergunta pro senhor aqui, um texto que o senhor usou, não gosto de citar outros debates, mas o que eu tinha de parâmetro para conhecer aquilo que o senhor defende, visto que eu não achei nenhum tipo de artigo, nenhum tipo de tese, nada, foi o debate que o senhor teve com Elias na musical, e é o que eu vou é essa base que eu vou ter aqui de como o senhor entende Mateus capítulo 10, versículo 28. Bem provável que essa seja a minha única pergunta com relação a esse texto. E eu queria... E o senhor trabalhou a questão do grego lá com ele, de vários materiais, né? E tudo mais. Bom, o texto de Mateus capítulo 10, versículo 28, que eu acho legal demais quando vocês usam a palavra solta, mas que a poleme, né? Que na verdade não é nem essa palavra que está lá no texto, mas ela é um aorista infinitivo ativo. É bonito isso demais, mas vamos ver na prática o que de fato é. Bom, Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim: Ki mi phobiste apoktineton, to somatin de psirimi dunamenon, apoktini phobiste de malonton dunamenon, ki psirim que soma apolece en gn. E você, essa pergunta que apareceu lá, e você não deve ter medo daqueles que matam o corpo, no entanto não tem poder, capacidade de matar a alma. Você deveria temer o único que pode destruir no Gehenna, ou no Gehen, o corpo e a alma. A grande questão aqui, a construção do texto, vou fazer minha pergunta, tá? Vou construir o texto aqui. Qual que é a alusão do texto? Esse alguém no texto é Jesus, tá? O contexto aponta para Jesus, então esse alguém que pode no texto é Jesus. Na linha do tempo, ele que tem autoridade sobre a vida do homem, visto que quem criou o homem foi Jesus.
toda essa construção que eu tô fazendo aqui, Francisco, é justamente contra tudo aquilo que você acredita. Porque você não acredita que Jesus é eterno, você não acredita que Jesus criou o homem, você acredita que Jesus é um Deus menor, e é essa doutrina que reza Testemunha de Jeová. Então eu tô fazendo uma construção que vai totalmente contra aquilo que vocês acreditam. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim, e fez Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem é a imagem de Deus? Paulo vai falar em Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. O mesmo Paulo que para mim é o escritor de Hebreus vai falar, Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus, porque todas as coisas foram criadas por ele. Então, quando o texto vai trabalhar a ideia da linha do tempo, visto que ele que criou o homem, esse ele é Jesus, porque Atos capítulo 3, versículo 15, na homilia de Pedro, vai dizer que ele é o autor da vida. Se Jesus é o autor da vida e ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, então existe uma prerrogativa de todo homem ser encontrado por Cristo e incorruptível. E aonde vocês entram em contradição, porque de novo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, vai falar que o todo do homem é formado de corpo, alma e espírito. São três partes distintas. E eu sei que você vai questionar qual a diferença da alma e qual a diferença do corpo. Se você quiser deixar anotado, eu respondo depois. Deixa eu só formular minha pergunta. Então é o seguinte, sintaticamente, em Mateus capítulo 10, versículo 28, se a alma, segundo vocês, é destruída, o corpo também tem que ser destruído. Por quê? Porque é o seguinte, na mesma linha semântica eu tenho a expressão psihin que soma apolef ingene. Ou seja, a expressão psihin que soma, num grego mais arcaico que é muito feio, psihe, kai, soma, que é muito feio, não gosto dessa pronúncia, ele vai dizer o seguinte, essa conjunção kai que é aqui em grego, ela vai unir a ideia do texto do corpo e da alma. Então, como que você fala que a alma vai ser destruída e o corpo não, se na mesma linha semântica elas estão ligadas? E aí eu vou concluir dizendo o seguinte, Wesley. Quer ver aqui, ó, só pra gente concluir a questão é o seguinte. Essa ideia que chegou ali na pergunta, que chegou pro senhor, de Daniel capítulo 12, versículo de número 2, vai dizer o seguinte, Verrabim meshnev ademat afar itsu eler lehaya olam veler laharafot lediron olam. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. E eu vi o senhor falando uma questão com Elias, que parece que a ressurreição era só para os justos, mas o Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que não. Então eu queria entender essa primeira questão, como o senhor trabalha, se a alma vai ser destruída em Mateus 10, 28, por que o corpo não vai ser destruído se os dois estão umbilicalmente ligados por conta da conjunção Kai? E aí, Francisco? Essa pergunta? Essa pergunta? Parece ser uma pergunta difícil, hein? Mas a gente tem que fazer um sobre a Trindade. Tu falou a Trindade aí? Nem falei o nome da Trindade. Eu falei Pai, Logos e Espírito Santo. Nem usei a palavra Trindade. Mas se você quiser um debate da palavra Trindade, já deixa pra produção. Depois a gente fala. Divindade de Jesus, o que você quiser, a gente discute. A gente discute. Então, tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho alguns léxicos, né, pra dizer que eu tô criando um fantasma pra... Não, pode usar a obra mesmo. Pode usar a obra mesmo? Eu vou citar primeiro... com ela que você vai ser julgado. Eu vou citar primeiro aqui um léxico católico, né? Que é um dos que defende a imortalidade da alma. Aí, inclusive, para não ter problema, eu mandei um e-mail pro rapaz, pra editora Paulos, né? E o padre lá responsável pelo dicionário respondeu. É o Rusconi. Você pode pesquisar que você vai ver na internet. Assim, ó. Francisco, eu fiz uma referência desse dicionário. Assim, de todo modo, se o auristo significa uma ação pontual completa, de uma vez por todas, não vejo problema em traduzir por aniquilar, que é reduzir a nada. Aí ele colocou o texto grego aqui, depois você pode ver, ó, citando Mateus 10, 28. Pode ver, pode conferir. Mateus 10, 28. Né? Então ele está dizendo que a palavra apóleme, né, significa, no infinitivo auristo ativo, aniquilar e reduzir a nada. E a alma vai para a Gênesis. Isso é na Gênesis que vai acontecer. Se ela vai sendo reduzida a nada, né, deixou de existir. Agora eu te pergunto, algo que é reduzido a nada continua existindo?
Lógico que não. Então, logicamente que não dá tempo de ler todos os léxicos, né? Não lá de maneira nenhuma. O léxico de Mosen também, que você é conhecedor, ele diz... De Maus, né? Ele fala lá também que Mateus 10, 28, a palavra lá significa aniquilamento, né? Outro dicionário, o Novo Dicionário de Teologia Internacional de Teologia, diz que apolume também significa... Apólime, né? Significa aniquilamento. E eu tenho mais ou menos, diz destruir completamente, né? Deixa eu ver, o domínio semântico fala destruir no sentido de, no rodapé ele coloca destruição ou extinção. Tá aqui, ó. Pode até, não, você tem, só para você conferir. Eu não estou citando fora do contexto, tá vendo? Embora ele ponha no rodapé, destruir ou extinção. Algo que é extinto, continua existindo. Eu vou concordar com tudo isso aí que você está falando. Não, a pergunta é... A pergunta vai ser em cima dessa aí, mas pode ficar à vontade. Sim, algo que é extinto, que é aniquilado, que é reduzido a nada, não continua existindo, não tem como. Perfeito. Agora você falou a questão do corpo. Para que o corpo também sobrevivesse à morte da alma lá, e você falou que ele não vai ser destruído. Lógico que ele vai ser destruído, porque a Bíblia fala que tanto a alma como o corpo serão lançados na geena. Né? Para que o corpo não fosse destruído, ele precisaria adquirir imortalidade. A imortalidade só vai ser dada para o justo. Né? Só para o justo. Por exemplo, Romano 2,7 fala que aqueles que procuram... Mas está se contradizendo, Francisco, porque Daniel capítulo 12, versículo 2 fala que tanto o justo quanto o ímpio vai ser ressuscitado. E ressuscitado você recebe o corpo de volta. Como que vai funcionar? Sim, mas isso não é agora. Não, calma. Vai receber a ressurreição. Calma, a Geena é futura. Sim, é futura. O texto de Daniel 12:2 é uma profecia. Tá bom. É o que eu tô dizendo. Só que tem um detalhe. Ninguém tá falando que é agora. Então você falou do corpo do ímpio, então a gente vai para um detalhe muito importante. Ó. E não é só esse não, tá? João capítulo 5, inclusive, que você fez o uso, João capítulo 5, versículo 28, diz assim, ó: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal, ressuscitarão para ser condenados. Então, assim, tanto quem fez o bem quanto quem fez o mal vão ressuscitar. E não existe ressurreição sem corpo. Perfeito. Sim, mas eu não disse isso. Eu falei que eles irão ser destruídos na geena. Ou se é depois da ressurreição, não tem problema nenhum. Isso aí, que o destino final do ímpio é o aniquilamento. Seja ele o corpo e a alma, não tem problema nenhum. E a base disso é Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Não, legal. Sobre a palavra apólime. Não, legal, beleza? Vou trabalhar nela. É isso, você pode trabalhar então. Então ou os léxicos todos estão errados, ou você está errado. Não, você que fez a leitura errada do léxico. O quê? Não é o léxico, né? Não é léxico, é léxico. É você que fez a leitura errada do léxico. Mas conclui aí assim que você concluir, então, eu vou responder a pergunta aí do você Mateus falou, 10. Aqui no Salmo 5, você falou da questão de Daniel lá, que todos vão recitar, não é isso? Não é eu que falei, o texto que está dizendo. Daniel 12:2. Tá bom, então vamos... O Salmo 5 diz o seguinte... Mas o Salmo 5 é o quê com Daniel 12? Não, eu vou... Calma. Você não falou que a Bíblia... Deixa ele finalizar o raciocínio, Paulo. Nem todos, deixa eu terminar de ler aqui. Sem entender, deixa ele finalizar. Deixa eu terminar de ler o texto, por gente. Calma, assim, ó. Por ímpio, os ímpios não ficarão de pé no julgamento. A palavra aqui, outras vezes traduz, não ressuscitarão no julgamento. Ou seja, nem todos vão ressuscitar. Então a Bíblia entra em contradição. Não é isso que o texto está dizendo. Não, está dizendo que não ressuscitarão. Não está dizendo isso. Então, vê a palavra no hebraico para ver. Não precisa, nem precisa, Francisco, porque assim, ó, o texto de Daniel capítulo 12, versículo 12... Daniel 12:2 tá dizendo que todos vão ressuscitar, e ele ainda separa, ó, e sairão os que fizeram o bem e ressuscitarão para a vida, sem hebraico, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. O texto está dizendo que ele vai ressuscitar, tanto quem fez o bem quanto fez o mal. Então esse texto que você leu não pode significar isso. E de novo o João vai tudo bem, mas se você quebrar isso, lê no hebraico, ver se essa palavra não ressuscitarão. É a mesma palavra, eu li. Não ressuscitarão. O Salmo 1:5, leia por gentileza. Não ressuscitarão? É o que a Jerusalém está dizendo. E eu tenho outras traduções que dizem a mesma coisa. Então traz o hebraico. Não, lê, você que é hebraísta. Trazer o hebraico é fácil. Eu quero ver você que está dizendo que eu não sou hebraísta, eu tenho que ler em português. Fala que eles não ficarão de pé no julgamento. Daniel 12. Isso no final dos tempos. No final dos tempos. Eu não estou falando. Lógico que vai haver uma ressurreição. Mas depois aqueles que isso que ele tá vão ser julgados e vão ser lançados na geena. É isso que eu estou dizendo. Eu não falei que não vai ser citado. Vai ter ressurreição. Lógico. Beleza. Então, beleza. Bom, a questão ainda, Mateus capítulo de número 10, versículo 28, você fala assim, aí você tá com os léxicos na mão e tudo mais. A pergunta que eu faço pra você é o seguinte: é bonito demais você pegar um texto e falar assim, ó, aqui é um aoristo infinitivo ativo. Olha aqui, deixa eu fazer a pergunta pra você. Pode fazer, eu tô vendo, desculpa que eu O que significa, em Mateus capítulo 10, versículo 28, um aoristo
infinitivo ativo, visto que você fez a leitura, citou aí William Demause, né? E todas essas questões. Primeiro, o que é um aoristo? Né? Você fez a definição do padre lá, a definição está incompleta, mas eu pergunto de novo para você. O que é um aoristo? Qual aoristo é no texto? Eu acho que ele não respondeu isso. Eu queria muito que você me respondesse. É um aoristo indicativo? É um aoristo ecoativo? É um aoristo ingressivo? É um aoristo efetivo? É um aoristo gnômico? É um aoristo epistolar? Beleza. Quando se fala da voz ativa, eu pergunto, que voz ativa é essa? É uma voz ativa transitiva ou intransitiva? Ou é uma... Beleza, voz ativa ou intransitiva, certo? Fiz a pergunta do aoristo, agora eu tô fazendo da voz ativa. E aí, por final... Você fala que ele é um infinitivo, e de fato é um infinitivo. Eu pergunto, ele é um infinitivo consecutivo? Ele é um infinitivo final? Ou ele é um infinitivo irreal? De novo, diminuindo a pergunta. O que significa em Mateus capítulo 10, versículo 28, em que a expressão que você usa, apoleme, que na verdade é apolece, que significa destruir. Top. Vou do jeitinho que você tá aí. Inclusive as obras que você tá citando, eu tenho aqui também pra citar. Não. E vou contra aquilo que muita gente fala assim, pastor PH é doido. Calma que o melhor ainda tá por vir. Eu pergunto pra você, o que significa aoristo infinitivo ativo dentro do texto de Mateus capítulo 10, versículo 28? Eu acabei de ler, pastor. Aniquilamento simples, tá aqui, ó. Isso é um especialista que está dizendo. Ele produziu um dicionário. Ele tá mas dizendo... ele não respondeu a pergunta que eu fiz pra você, eu tô respondendo. Mas quanto aoristo tem? Sim. Que aoristo que não, é no mas texto? não importa. O detalhe não é que... Não, acho que não. Se aniquilar... Posso continuar a minha fala agora? Você me fez a pergunta. O problema aqui é que você quer desfazer disso aqui. Não quero desfazer, não. Deixa ele terminar o raciocínio. Não quero desfazer, não. Deixa ele terminar o raciocínio, Paulo. Você fez o seu raciocínio. Mas não, você fez o raciocínio sem ele interferir. Não, deixa ele tá bom, então fazer o raciocínio. Eu estou usando a gramática. Não, vou usar outra palavra. A gramática está dizendo, vou ler de novo. Ó. O especialista aqui. Então, ele está errado. Vou usar. Francisco, eu fiz uma referência desse dicionário. Perguntei para ele para não ter problema. Eu mandei o e-mail, tá aqui, ó. Para não ter questão. Ele falou o seguinte, ó. Não vejo problema em nenhum traduzir por aniquilar, né? Infinitivo aoristo ativo. Pronto, o detalhe é esse aqui, Mateus, está dizendo que é reduzir a nada. Aí eu fiz a pergunta para você. Algo que é reduzido a nada continua existindo? Poxa, qualquer pessoa, você que é professor de hebraico, estou percebendo que você tem bastante conhecimento, dizer que não continua existindo, é ilógico isso aqui. Eu não falei isso. Não, sim, mas a alma não continua existindo, então. Não. Se ela é reduzida a nada? Não falei isso. Mas eu te faço a pergunta, continua existindo algo reduzido a nada? Não, vai ser destruído. Então pronto. Beleza. Mas a alma vai ser destruída? Não. Ele acabou de afirmar. Não, eu não falei isso. Eu falei que o texto fala que é destruição. Sim. Só que a pergunta que eu fiz pro senhor, o senhor não me respondeu. De novo, eu acho que o senhor tá se fazendo de desentendido. Não, peraí. O que eu tô perguntando pro senhor não tá escrito no léxico aí. O doutor que respondeu pro senhor, o padre, não respondeu a pergunta que eu fiz pro senhor. O que eu perguntei pro senhor é que aoristo que tá no texto. Indicativo, ecoativo, ingressivo, efetivo, gnômico ou epistolar. Só um minutinho. O senhor não me respondeu. O senhor me respondeu? Qual que é, então, o aoristo do texto? Então, eu vou responder, então. Isso não muda pro público ver. Isso não muda. Isso não muda. Você fez uma pergunta, deixa ele responder agora, Mas Paulo. muda se o senhor responder. Se você não deixar ele responder, aí não vai ter como. Responde, Mas ele não vai responder porque ele não sabe. Mas deixa ele formular. Verdade, eu não sou, deixa ele formular. Eu não sou especialista em grego. Eu tô Você tá usando especialista aí, o especialista não vai estar aqui pra te salvar. Não, mas ele tá dizendo, então... Francisco, vai lá, formular. Peraí, então Formula todos os especialistas estão mentindo. Eu tenho... Pessoal, depois quem quiser entrar em contato comigo, pega meu telefone, eu tenho cerca de 10 léxicos. Todos dizem que a palavra apólime, que vem de apoloceia, como ele falou, tá certo? Quando está no infinitivo aoristo ativo, significa aniquilamento. Não tem como fugir disso. Não tem. Um exemplo disso, já que ele citou também o meu debate, eu vou falar. O Elias Soares, ele nega com todas as letras que a palavra lá é perda, né? É estragar, entendeu? Mas não é aniquilamento. Se é aniquilamento, a alma vai ser aniquilada. Se ele quer levar por outro lado, se o auristo está em uma posição, se o auristo está no outro, isso não muda em nada, porque é aniquilar no final das contas. E algo aniquilado não continua existindo. Eu te faço a pergunta, algo aniquilado que é reduzido a nada, continua existindo? Agora sim, vai Francisco, lá, Paulo. De novo, assim, você está jogando a famosa tática da fumaça do espantalho. Porque é o seguinte, você pode ter 500 léxicos. Se o léxico não responder a pergunta gramatical que eu tô te fazendo, não vai servir de nada. E assim,
o que você trouxe no papel ali impresso, eu não tô desfazendo do que você trouxe, não. A mesma referência que você tem, eu tô com a obra na mão aqui. Eu não gosto de ficar levando um livro. Quem é meu aluno sabe que eu chego na sala com caixa de livro. A questão não é discutir livro. A questão é discutir quem entende do assunto. Eu podia citar 500 mil obras aqui, eu vou citar 2, 3, porque assim, às vezes fica até deselegante, mas de novo, com todo respeito e carinho. Eu perguntei pra você qual é o aoristo e você não respondeu, porque o doutor esqueceu de responder. Mas eu vou responder pra você. Eu acredito que a apolefe é destruir. Só que quando eu falo que ela é um aoristo infinitivo ativo, eu perguntei pra você o que o aoristo significa. O aoristo, ele vai exprimir a ideia na linha do tempo. E ele vai trabalhar com uma narração histórica por excelência. Ele vai se opor, muito contrário do que muita gente fala, inclusive muitos léxicos defendem, que o aoristo é um tempo passado. Na verdade, ele se opõe ao tempo presente e ao perfeito, porque não leva em conta a duração nem do acabamento, nem da ação. Escuta isso. Não, tô ouvindo, pode falar. O aoristo não leva em consideração o acabamento e nem o tempo da ação. Considerando como um ponto no decorrer do processo, é a expressão da ação pura que esteja em seu começo, quer esteja no meio, quer esteja no fim. Quem vai dizer isso? Doutora Guida Neda Pereira Barata Horta. Os gregos e seu idioma, esse é o tomo 1, é um curso de iniciação à cultura helênica, doutora, com mais de 500 páginas, são 2 tomos. Essa página é a página de 180. Eu estou mostrando a obra e estou citando aqui. Quando eu faço a pergunta para o senhor qual é o aoristo contido no texto, é porque o modelo do aoristo, a forma do aoristo, vai mudar essa compreensão que não é só chegar aqui e falar assim, ah lá, é um aoristo infinitivo ativo. Por quê? Porque esse aoristo que está no texto que o senhor não respondeu, agora eu vou responder. É um aoristo efetivo. O que ele vai indicar? Ele vai indicar a ação. A ação de quem? Vamos ler o texto. De novo, eu nem vou fazer a leitura do texto grego aqui, porque eu já fiz a leitura do texto grego. Na verdade, o texto de Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 10, versículo 28, fala assim, ó: e você não deve temer daqueles que matam o corpo, no entanto, não tem poder, capacidade de matar a alma. Você deveria temer o único que pode. Ele não tá falando que destruiu. E é por isso que... Pode continuar. E é por isso que é o aoristo. E aí, por isso que eu perguntei pra você, eu falei assim, ó, o texto tá falando que... Agora eu quero que você me responda. O texto é destruir. Contrariando tudo isso que eu tô de aqui e falar assim, mas eu pergunto, o texto tá dizendo... E outra, você pode citar qualquer tipo de tradução, até inglês, francês, qualquer outro tipo de tradução. Ele fala assim, ó, aquele que pode... Lê até nessa sua versão, ele não tá falando que ele destruiu. Tá dizendo que aquele que pode destruir no Gehenna, o corpo e a alma. Então é por isso que esse aoristo efetivo vai fazer totalmente a diferença. E aí quando você cita aoristo infinitivo ativo, quando eu pergunto pra você sobre a voz, ela é uma voz ativa, transitiva ou intransitiva? O infinitivo é consecutivo, é final ou é um infinitivo de distinção? E aí eu vou concluir dizendo o seguinte, sem problema nenhum, vou concluir dizendo o seguinte: esse infinitivo que você também não vai responder e que nenhum léxico que você citou aí responde, ele é um infinitivo irreal. E aqui acaba totalmente essa construção que você faz só apenas no significado da palavra. Certo. E só pra eu concluir aqui, Wesley, porque tem só esse pedacinho aqui, depois você pode dar meu tempo pra ele, não tem problema nenhum. A questão é a seguinte, Francisco: infinitivo irreal, o que ele significa? Que não irá acontecer. Ou seja, quando o texto traduz em português muito bem, dizendo o seguinte: não temam aquele que não pode destruir o corpo, mas aquele que pode. Tá falando que ele destruiu? É por isso que é um aoristo. Ele não tá dizendo que ele destruiu, ele tá dizendo que pode. Mas eu pergunto pra você, se ele pode, e o aoristo significa uma questão na linha do tempo, na história, quando só esse texto destrói totalmente a doutrina dos testemunhos de Jeová com relação à eternidade de Jesus. Porque se é no linha do tempo e na história... Desculpa, mas Jesus, vamos na alma. Mas vamos lá, nós vamos fugir do tema. Não tô dentro do tema. Deixa eu só concluir, Wesley. Conclui, eu tô dentro do tema. Senão vai... Como é um infinitivo irreal e ele pode destruir na linha do tempo, tem que envolver o passado, que é justamente a questão do aoristo. Eu pergunto pra você, se o infinitivo é irreal e não vai acontecer, como é que ele faz destruir a alma? Se não vai acontecer. Certo. Ah, Ô, Paulo, não vai mas acontecer. No uma texto não. pergunta. Então,
com toda essa gramática, o que realmente significa o aniquilamento? O texto está dizendo o seguinte: a palavra aqui, quando se fala assim a expressão aoristo infinitivo ativo, o aoristo faz a ideia dessa linha do tempo, indica aquilo lá do passado, uma questão no passado. Como ele está falando que não temer alguém que não pode, ele está falando que o homem não deve temer o homem, mas deve temer a Jesus que pode. O texto não está dizendo que ele destrói, nem que ele destruiu e nem que ele vai destruir. O texto está dizendo que ele pode. Só que o infinitivo, aoristo infinitivo ativo, significa um infinitivo real, ou seja, que isso não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Porque o homem vai precisar ressuscitar, o homem vai precisar ressuscitar para ser, como que a gente pode chamar? Condenado e ou salvo. Então, existe uma prerrogativa da alma permanecer viva, porque é através dessa vivência que ela vai ser condenada, e essa condenação é o sofrimento. Porque da mesma forma que a alma que receber a bênção de Jesus para manter na vida eterna, ela vai gozar da vida eterna, e a alma que não gozar da vida eterna vai sofrer eternamente no tormento. Perfeito. Francisco. Então, discordo totalmente do meu amigo aí. Vou fazer uma ilustração porque os ouvintes possam entender. Por exemplo, uma pessoa chega no médico, né? E diz o seguinte: eu tô com um problema no meu fígado, né? A famosa cirrose, né? Aí o médico fala para ele: olha, amigo, se você continuar bebendo, você pode morrer, porque aquilo vai causar a morte dele, sem dúvida, né? É o mesmo texto. Então, se os ímpios continuarem no pecado, o final é a destruição. É isso que o texto está dizendo. E ele mesmo concordou na fala dele que lá é destruir. Aí eu vou citar aqui Elias Soares, meu amigo, né? No livro dele, na página 144, Perguntas Difíceis de Responder, diz o seguinte, ó. Fala que a alma vai ficar consciente, aquele negócio todo, que eu não concordo. Fala assim: a sua alma, com o seu corpo, serão lançados na geena. Ora, se a geena é um lugar de aniquilamento, como é que ela não vai ser aniquilada? Ela vai continuar existindo? Onde que está escrito que Geena, não é Geena não, é Geena? Geena, não, tudo bem. Não, onde que, português é a pergunta: aonde que Geena está escrito que é um lugar de aniquilamento? Por causa do verbo, aniquilar. Então não tem como negar. Não, Francisco, tem nada a ver com o verbo. Você acabou de Deixa falar. ele finalizar, Mas você tá falando coisa errada, cara. Mas você tá falando coisa errada. Tudo bem, você corrigiu Deixa ele finalizar para nós terminar aqui com pra ordem. gente terminar. Vamos lá, para terminar com ordem. Então é o seguinte, pessoal, que estão ouvindo agora. Quem quiser ver, eu tenho mais ou menos uns 9 léxicos que diz que a palavra lá, apólime, é aniquilar. Eu também defendo isso, mas Sim, o léxico não responde a pergunta que eu te fiz. Mas se o cara Tá voltando, Mas tá deixa sendo ele terminar, redundante. não tô- Tá voltando dele. no nada. Deixa ele terminar. Nada. Pode terminar. Então vamos lá, vai ser lançado na Geena pra quê? Pra que Deus criou então a Geena, como ele quer falar? Não tem problema. O português aí, mas não tem problema. Eu não sou especialista em grego como ele. Mas fala que ele vai lançar. O livro do próprio especialista Elias Soares está dizendo, na Geena. Então, pode por quê? Porque está em forma de aviso. Ele está avisando para os livros: olha, se vocês continuarem no seu mau proceder, né? Você pode, é por isso que pode, mas se as pessoas continuarem nas suas práticas ímpias, vão ser lançados e vão ser aniquilados, porque é isso que a palavra diz, entendeu? É aniquilado. Então todos os léxicos, então faz o seguinte, Paulo, você produz um léxico, né, para contrariar todos esses léxicos. Não é contrariar, não, ele fala a mesma coisa. Mas você tá me citando. Mas eu tô raciocinando comigo, eu não posso falar com você. O raciocínio. Então, Termina lá, Francisco. Você produz um léxico com todo o conhecimento que você tem, com o que você falou aí, que eu sou, mas tem que dizer todos os outros. Eu sou o primeiro a adquirir para me estudar. No entanto, tudo isso aqui, eu vou terminar lendo aqui o John Scott. Ele diz o seguinte, né, que nós temos que ceder o que as escrituras dizem, né? Que os ímpios serão aniquilados, ou seja, que as escrituras apontam para o aniquilamento e não o tormento eterno, entendeu? Finalizou? Agora eu posso ou não? Você vai cortar Não, agora? o tempo não permite. Não. O cara me cita Vamos, se vamos. quiser. Não, calma. Nas considerações iniciais a gente vê. A gente quer continuar, mas o tempo tá... O tempo tá... Não, me dá meu tempo que eu já faço, já embalo aqui, já faço. Eu comecei com ele, finalizo com você. Quanto tempo? 3 minutos para cada um. Para cada um? Então a questão... não sou eu. Exato. Não, eu começo aqui, depois vai pra você. Que você tudo começou. bem. Bom, a primeira questão é a seguinte: em nenhum lugar eu contradigo ou eu contradisse os léxicos. Porque assim, o léxico não responde a pergunta que eu fiz. Isso que você cita aí com todo respeito e carinho, é para iniciante. Quando você pega no léxico, eu tenho aqui, ó,
no léxico trabalha com significado e significância. Morfologia é uma coisa, sintaxe é totalmente outra coisa. Isso aí você pode procurar. E eu nem sei como citou ele, como você citou. E eu acho até desleal, você debate com o cara é da posição contrária que você, e você cita o cara ainda, no caso do Elias aqui. Então assim, ninguém que você citou responde a pergunta que eu fiz. E não é eu fazer léxico, porque eu sou professor de grego. Eu não tô falando isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, a pergunta que eu faço, você não achou em nenhum léxico, porque a pergunta que eu fiz pra você, que tipo de aoristo que era, o léxico que você perguntou aí, que você trouxe dos caras, nenhum trabalha o tipo de aoristo. Então eu fiz uma pergunta avançada pra você, que não tinha lá. Mas enfim, eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer o Sola Gratia Cast. Debate é acirrado. Se você não tiver acostumado com debate, irmão, não entra. Sem a ajuda do profissional, né, Francisco? Você não entra, não. Agradecer o Francisco, que em nenhum momento algum eu ataquei ele. Foi só do debate, só no tema. Trabalhamos o tema aqui. Queria agradecer o Wesley, queria agradecer toda a produção. E aí, se você quiser me seguir no Instagram, é prpaulo.oliveira, prpaulo.oliveira. E também tem o nosso canal no YouTube aí. Deus abençoe. E vamos ver se a gente marca o tema 2, o tema 3 e vamos embora. Debate a vida inteira. Um abraço pro meu amigo, pastor Emerson Cicarelli, que tá aqui comigo. Um abraço pros meus alunos, o Henrique e a Jéssica. Um abraço pro presbítero Ivan, que tá ligadinho, o presbítero Gabriel, que tá ligadinho lá no Instagram. Toda a galera do Instagram, um beijo no coração. Obrigado pela oportunidade e vamos junto. Fechou. Francisco, Então, com você, vai lá. Não, para encerrar, né, a gente vai continuar na mesma questão, né? Só dar ênfase mais. Então, como o pessoal viu o debate, foi muito legal, né? Foi respeitoso, não faltou comigo nem eu com ele, foi legal porque a gente pode fazer outro depois, não tem problema nenhum. Então, só para finalizar, em Isaías 25:8, lá diz que a morte será aniquilada para sempre, né? É engraçado isso, né? E a mesma coisa como diz que a alma vai ser aniquilada também, que eu mostrei nos léxicos, né? Olha, se a alma vai ser aniquilada e continua existindo, a morte também, por fato de ser aniquilada, na ideia do amigo professor, a morte também vai continuar existindo. Deus é incapaz de aniquilar a morte, assim como ele seria incapaz de aniquilar a alma. Mas ele vai fazer isso. É isso que os léxicos dizem. Aniquilar para sempre. Perfeito? Perfeito. Finalizou? Queria dar 1 minuto e meio aí pra cada um de vocês, deixar uma mensagem pros ouvintes aí, aquela mensagem de... Quer começar, Francisco? Pode ficar. Não, pode terminar. Eu termino você começou. Queridos, independente da divergência teológica, independente da análise textual, esses debates eles servem para você se apegar à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inerrante. A divergência de ideias, ela sempre vai existir. Eu sou pastor há 20 anos, professor de teologia ao mesmo tempo. Eu nasci na igreja, eu estudo teologia todos esses anos, nunca vou parar, nunca vou abandonar. Mas de uma coisa eu sei, Jesus Cristo salva, transforma, liberta e leva para o céu. Essa é a mensagem pentecostal, essa é a mensagem da transformação. Então, se você tiver divergência de ideias com alguém, como eu tive aqui com o Francisco, nunca ataque ninguém, respeite sempre. As ideias são para serem confrontadas, independente de A ou B. Mas as pessoas nasceram para serem respeitadas. E é isso que você precisa levar para a sua vida. Discorda com base, sem atacar. E vamos nessa, que essa é a ideia do evangelho. Paulo discordava, Jesus pegava pesado com os caras. E é isso que a gente vai fazer sempre. Discordar com base, respeitando as pessoas. Mas é você com o seu conhecimento e eu com o meu. Deus abençoe, tamo junto. Francisco, a Então, fala é isso sua. eu faço das palavras também a minha, né? Que quando a gente conversar, né? Embora não concordemos como a gente não concorda, e vamos não continuar concordando, né? Mas o respeito está acima de tudo, entendeu? Então, que as pessoas pesquisem, como eu faço, como o professor já ensina também, tem que ser pesquisada a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, o próprio Jesus disse, né? Que por meio de pesquisar a Bíblia, eles poderiam ter vida eterna, né? Para não entrar no erro, entendeu? Então essa questão vai sempre haver, né? Eu fico como oposição, como eu mostrei, que é aniquilamento, né? E respeito também a posição do professor, né? Que as pessoas estudem e vejam quem realmente está com a razão. É isso aí, pessoal. Que independente das ideias, a gente possa respeitar as pessoas aí. E no que é essencial, a gente deve ter unidade. Mas no que não é essencial, podemos aí ter diversidade. E a gente vai ficando por aqui com mais um episódio e, mais uma vez, não foram as nossas palavras, mas sim a palavra de Deus, como na Reforma Protestante, sola Escritura. É isso aí.